Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós vamos na aula gravada no Loom, tá? Enquanto eu estou aguardando mais pais se pronunciarem. Vamos lá? A vida longe da cidade. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a vida no campo. Então, aqui você vai ter outra oportunidade para conseguir identificar as características da vida no campo, tá? Leia o trecho da letra da canção a seguir, que fala um pouco sobre a vida no campo. O galo cantou, é de manhã. A barra do dia, dourada, vem surgindo, clareou. A passarada acorda fazendo festa, a natureza sorrindo. A vida no campo é fruta madura. Amizade é coisa pura, é mel no coração. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo. Eu gosto de um requeijão. Vou lhe falar, não troque essa vida por nada desse mundo. Não saio desse lugar, tá? Então aqui a gente tem algumas características da vida no campo. O que acontece quando o galo canta? Que alimentos são citados na canção? Eles também fazem parte da sua alimentação? O autor da canção diz que não troca essa vida por nada desse mundo. Em sua opinião, por que ele fala isso? Você concorda com ele? Por quê? Você lembra que ontem na matéria a gente viu que depois de, acho que foi 1950, vou retomar aqui. Vocês viram que a população, que era a maioria no campo, acabou indo para a cidade à procura de emprego. Então, por que ele fala que ele não sai desse lugar, não? Né? Essas perguntas, 1, 2 e 3, você vai fazer no caderno, tá bom? Lá no caderno de... Que matéria que nós estamos? Lá no caderno de geografia, tá? Faça o cabeçalho, coloca geografia, página 128, exercício 1, 2 e 3. Copia a pergunta e responde, tá bem? Vamos lá. Vivendo no campo. Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas vive em cidades, mas nem sempre foi assim. No passado, a população que vivia no campo era muito maior. Você vê que as matérias se entrelaçam, né? O que a gente comentou ontem aparece novamente aqui hoje. De acordo com dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, menos de 20% da população brasileira vive no campo hoje. Olha só, né? Então, 80% da população vive na cidade e 20% da população vive no campo. Como é o modo de vida no campo? Como são as paisagens do campo? E quais são as diferenças entre campo e cidade? Para começar, observe as fotos a seguir. Novamente, a apostila te convida, né? O conteúdo te convida a traçar uma diferença entre campo e cidade. Por que, Pro, de novo isso? Porque é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, vamos lá, novamente, mais uma oportunidade. Ó, Petrolina, no estado de Pernambuco. Uma cidade grande, né? Nova Fátima, no estado do Paraná. Tupirama, no estado de Tocantins. Presta atenção que essa foto é bem diferente dessa, né? Assim como essa é bem diferente dessa. Santana do Mundaú, no estado de Alagoas. Vamos lá ver por que trouxe essas fotos para a gente. Com seus colegas e o professor, compare as paisagens da cidade e do campo das fotos acima. Imagine como é o modo de vida desses lugares e conte a turma. Então você vai fazer esse exercício mental. Como você acha que a vida aqui é semelhante com a vida aqui? Você acha que
a intensidade de trânsito, a correria, os afazeres, o tipo de trabalho é o mesmo na cidade e no campo? O que você acha? Vamos lá. No campo, de modo geral, as pessoas têm um modo de vida muito ligado à terra e à natureza. É o caso da maioria dos povos indígenas e das populações tradicionais do Brasil, que você vai conhecer a seguir. A natureza também está na base de suas manifestações religiosas, culturais e artísticas e de suas atividades econômicas. Uma das características desses povos é a transmissão oral de conhecimentos de geração em geração. Na cultura indígena, a transmissão oral de conhecimentos, de tradição, de conhecimento, ela é muito importante, tá? Vamos entender um pouco mais quem são as populações e onde vive. Leia o texto a seguir e observe as fotos. Povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que ocupam e usam o território e recursos naturais como condição para a sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos gerados e transmitidos pela tradição. Decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Então, você está vendo que aqui nós temos um decreto de lei que assegura isso para essas pequenas comunidades. Lembra que a gente falou que todo mundo tem os mesmos direitos previstos na Constituição? E que grupos que geralmente sofrem algum tipo de preconceito, eles precisam ter comunidades e ser assegurado esses direitos por lei. Então agora a gente vai conhecer um grupo desse, que são os quilombolas. Eu conheci uma comunidade quilombola uma vez. Então vamos lá. A população quilombola é formada por descendentes de africanos que foram trazidos para o Brasil e escravizados. De novo, conteúdo se unindo. Lembra que ontem a gente aprendeu sobre preconceito? Inclusive, tivemos aquele triste incidente ao vivo de alguma comunidade preconceituosa, né? Se manifestando na nossa aula. Então, os quilombolas são descendentes dos escravos, daquelas pessoas que infelizmente foram tiradas lá da África à força, né? E trazidas para ser escravizados. Então, olha aqui, essa é uma comunidade quilombola, tá? Na sua origem, as comunidades quilombolas foram formadas por grupos de negros que resistiram à escravidão e fugiram em busca de liberdade, fundando os quilombos. O modo de vida da população quilombola está baseado na agricultura de subsistência. Preste atenção, agricultura de subsistência é aquela agricultura que ela não é feita para vender os produtos, e sim para o consumo da própria comunidade, tá? Essa é a característica da agricultura de subsistência. A comunidade planta coisas e colhe não com o intuito de vender para fazer dinheiro, mas com o intuito de alimentar os próprios moradores da comunidade, tá bom? Ou seja, as pessoas produzem alimento para o seu próprio consumo. Nessas comunidades são tradicionais as festas que misturam influências negras, indígenas e portuguesas. Olha as tradições culturais se fundindo, né? Como a congada e o jongo. Os estados com maior número de terras quilombolas tituladas são o Pará,
e o Maranhão. Lembrando que nós devemos respeitar o modo de vida das pessoas, um modo de vida diferente do nosso, né? Inclusive, esse direito é garantido na Constituição. Não podemos ser preconceituosos e achar que a pessoa que vive diferente da gente ou que tem uma religião diferente da gente está errada. Não é assim que a gente interpreta o mundo. A gente vive da maneira que a gente quer e respeita a maneira como o outro vive. Temos os direitos de ser diferentes, tá? Nós somos diferentes, mas somos iguais perante a lei, tá bom? Seringueiros. Grande parte da população dos seringueiros é formada por descendentes de nordestinos que foram para a região da floresta amazônica. Essas pessoas fugiram da seca em busca de melhores condições de trabalho. Olha aí, né? O poder público não conseguindo garantir condição de vida para as pessoas. Então, elas se veem obrigadas a abandonar o lugar onde nasceram em busca de sobrevivência, de condições melhores, tá? Os seringueiros vivem da extração de látex das seringueiras. O látex dá origem à borracha, usada pelas indústrias para a fabricação de vários produtos. Os seringueiros também desenvolvem agricultura de subsistência. Na época chuvosa do ano, muitos trabalham como coletores de castanhas. Então, quando eles não estão trabalhando na extração do látex, eles estão fazendo agricultura de subsistência, tá? Coletando castanhas. O forró, adoro um forró, quem não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. Ritmo de origem nordestina, é muito apreciado pelos seringueiros, tá bom? Olha os nordestinos levando o forró lá para a região da floresta amazônica, né? Já pensou? Olha que legal. Vamos lá. Se a gente ficar cheio de preconceito, a gente deixa de aprender e aproveitar muita coisa bacana da cultura de outras pessoas. Os caiçaras são a população que descende de indígenas e portugueses. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, alguns, né, começaram a se relacionar com os índios e tiveram descendentes desta relação, né? Que são os caiçaras. Eles vivem no litoral brasileiro, principalmente no estado de Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Seu modo de vida é baseado na agricultura de subsistência, de novo, né? Aquela agricultura que ela não é feita com o intuito de gerar renda, gerar dinheiro. Não, ela é feita com o intuito de alimentar as pessoas daquela comunidade, tá bom? Como a mandioca como principal cultivo, na pesca, no artesanato e na extração de recursos de origem vegetal. Algumas comunidades caiçaras também vivem do ecoturismo. O que é ecoturismo? É quando você vai viajar para uma região para conhecer as belezas naturais daquele lugar, porém de forma ecologicamente correta, sem prejudicar a natureza daquele lugar. Nada de achar aquela plantinha bonitinha e querer levar para sua casa, ou pegar aquele bichinho que é dali e querer criar ele em casa. Isso é um egoísmo muito grande. Deixa a plantinha e o bichinho lá no meio ambiente dele, tá? As festas caiçara, eu pulei aqui, vivem do ecoturismo e da produção de espécies
em risco, como a palmeira jussara, a que obtém o palmito. Olha aí, sabe aquele palmito gostosinho que eu pelo menos adoro? Então, quando você for comprar, observa de onde aquele palmito foi extraído, tá? Se ele é extraído exatamente de áreas de plantio, ou se ele é de alguma reserva. Cuidado com o palmito clandestino. Sabe aquele vidro que não tem rótulo, que fulano de tal vende, que não vende no mercado, que ele é mais barato? Então, ele pode estar sendo tirado clandestinamente da floresta. Essas pessoas vão lá e derrubam as palmeiras. Deixa eu passar esse que ainda não se reproduziram, não está na fase adulta. E com isso provoca a extinção da árvore. Então, ó, de olho no que você compra. Será que você está movimentando o mercado clandestino? Temos que ser consumidores conscientes, tá? Não podemos ver só o preço. Porque, infelizmente, talvez aquilo que é mais barato vai trazer uma consequência futura grande, tá? Então, vamos lá. As festas caiçaras resgatam a influência de seus povos de origem, como o fandango português, a folia do divino e o boi mamão. Quanta coisa, né? Quanta coisa legal. Quebradeiras de coco, de babaçu. Gente, o Globo Rural tem uma reportagem imensa sobre as quebradeiras de coco. É uma reportagem linda de mulheres guerreiras tentando manter a tradição do seu povo e resistir à derrubada do sustento delas em nome de uma agricultura mais agressiva. Vocês vão aprender isso. O terceiro ano é supimpa. Ele começa a trazer um monte de conteúdo que vão se desenvolver, se aprofundar no quarto e no quinto. Bom, às vezes você ouviu falar alguma coisa agora que você fala, pro, isso não tá certinho aqui na minha cabeça, mas aos poucos vai se ajeitando, tá bom? Então vamos lá ver o trabalho das quebradeiras de coco. As quebradeiras de coco são mulheres que vivem da colheita do coco babaçu. As palmeiras babaçu crescem em parte dos estados do Pará, do Maranhão, do Tocantins e Piauí, e são importantes para a economia desses estados e fonte de renda de inúmeras famílias. Essa atividade é tradicional e passa de mãe para filhas. Olha só. Enquanto trabalham, as mulheres cantam. Seus cantos de trabalho falam da vida, da valorização da mulher, da luta em defesa do seu modo de vida e trabalho. As quebradeiras de coco também produzem azeite e plantam alguns produtos agrícolas para consumo familiar, mas é a venda das sementes do coco babaçu que garante a sobrevivência da população. Quebradeiras de coco do babaçu em Caxias, no estado do Maranhão. Gente, é um trabalho árduo. Você já pensou ficar o dia inteiro sentado assim, quebrando o coco? Não é mole não, tá? Então é muito interessante. Eu vou ver se eu acho o link dessa reportagem, se está disponível. Eu deixo para vocês, vale muito a pena. Quais são as semelhanças entre o modo de vida da população apresentada? Comente com o seu colega. Preste atenção. Todas as populações que foram aí apresentadas são uma minoria que lutam para preservar o seu modo de vida, suas tradições culturais, religiosas, tá?
A maioria também pratica a agricultura de subsistência, tá bom? Eu falei para vocês algumas das semelhanças, mas vocês também podem traçar outras semelhanças lendo novamente os textos. Vamos lá. Quais são as diferenças entre o modo de vida das populações tradicionais apresentadas e o seu? Agora é mais pessoal. Você vai ter que ler e identificar diferenças no modo que eles vivem e que nós vivemos. Por exemplo, nós não cultivamos a nossa própria comida. Já começa daí. Nós também não vivemos em comunidade, né? E também nós não temos como principal fonte de aprendizagem a oralidade, tá? Então aí eu já tracei algumas diferenças. Por que a natureza é tão importante para essa população? Porque elas sobrevivem da natureza, tá? A natureza é importante fonte de sobrevivência para essa população. De qual das manifestações culturais você já ouviu falar? Qual dessas manifestações culturais você já ouviu falar? Então, a pergunta 1, 2, 3 e 4 você vai fazer no caderno e você vai copiar a pergunta por dois motivos. Para o caderno ficar organizado e para você dar uma destravadinha nessa mão que tem escrevido pouco, tá bom? Então não resmunga não, tá? Resmungar dá ruga, mau humor, não vale a pena, tá bom? Vamos lá. O povo Munduruku. O povo indígena Munduruku vive na floresta em parte do estado do Pará e do Amazonas. É um povo de tradição guerreira, com grande riqueza cultural. Suas canções, acompanhadas por flauta, falam sobre o cotidiano, frutos e animais. Os Munducuru praticam a caça e a pesca e cultivam mandioca, banana e batata, cana-de-açúcar e cará. Eles acreditam que os pajés são responsáveis em manter a natureza em perfeito equilíbrio e que todos devem respeitá-la. Agora leia a história de Cabá Darebu do povo Munducuru. Pajé, entre muitos povos indígenas, é o curandeiro, o orientador espiritual. O pajé para os índios é o padre, é o pastor, é o pai de santo, entendeu? Cada religião tem essa figura representada por alguém. Eu só fiz esse link para vocês perceberem qual é a função do pajé. Só que o pajé, ele também, além dele ser o mentor espiritual do seu povo, ele também é o médico do seu povo, chamado curandeiro, tá bom? Meu nome é Kabadarebu, tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Mamãe está sempre comigo, brincando e trabalhando na roça e tomando banho, tá vendo? É uma forma de vida diferente. A mamãe não sai para trabalhar. Ela trabalha ali na própria comunidade, né? Na própria tribo. E a criança está sempre com ela ou com os índios mais velhos, tá? Quando o papai chega da caça ou da pesca, eu corro logo para o colo dele. Às vezes, papai consegue caçar bastante coisa: macaco, cutia, tatu, paca, capivara. Gente, quero que vocês entendam uma coisa: a caça de animais selvagens pelos índios, ok, porque eles sobrevivem dela. A caça por nós que moramos da cidade não é permitido, é errado, tá bom?
Sim, inclusive capivara, tá? Outro dia eu vi uns comentários na rede social falando: poderíamos caçar a capivara. É crime. Fica a dica aí. Eles também, e traz também peixes que a gente come assado, frito e cozido. Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio para ouvir o som da natureza. Olha que conhecimento. Nos ensinam a olhar e conversar e ouvir o que o rio tem para nos contar. Nos ensinam a olhar o voo dos pássaros para ouvir notícias do céu. Você sabia que os povos indígenas conseguem identificar na água do rio que há chuva bem distante e que a cachoeira está enchendo e daqui a pouco o nível do rio vai subir? Não é incrível que os olhos treinados e os ouvidos treinados, eles conseguem identificar se a pata do animal, né, essa marca da pata do animal é recente, se não, se o bicho está próximo, coisas que para nós não temos essa capacidade, né? Porque isso só quem vive na floresta é que tem, tá bom? Quais são os animais que o pai de Cabá Darebu caça? Sublinhe de vermelho no texto. Vai riscar, tá? Apresentamos a foto de dois animais citados no texto. Pesquise a imagem dos outros animais e colhe-as no caderno no quadro correspondente. Se quiser, pode desenhar. Agora, pesquise imagens de dois alimentos que os munducuru cultivam. Colhe-as no quadro abaixo e escreva o nome. Também pode desenhar. Pessoal, eu vou até aqui. Eu tinha até colocado mais, mas a maioria das respostas são extensas, né? São escritas por extenso. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Então, por hoje, eu tinha colocado até a página 207. Mas eu vou parar por aqui, tá bom? Até aqui no texto do índiozinho, que eu acho que já tá de bom tamanho para hoje. Tá bem? Beijo grande para vocês. Até a próxima aula. Respeitem os animais, respeitem o meio ambiente, respeite o modo de vida de pessoas que vivem diferente de você. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para viver do modo que achamos conveniente e respeitar aqueles que vivem de maneira diferente, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tô mexendo no mouse com o braço esquerdo, não é fácil.